Olá, gente! Hoje a gente vai começar a falar sobre microbiologia. Vamos dar início ao conteúdo da introdução da microbiologia e parasitologia, tentar compreender um pouquinho quem são esses micro-organismos, para nas aulas seguintes a gente começar a adentrar em cada micro-organismo específico e falar sobre as doenças causadas por eles de forma específica. Bom, para a gente começar, a microbiologia é um ramo da biologia que estuda os micro-organismos. Tá? Se a gente for separar, né, micro significa aquilo que é pequeno, logia é estudo e bio, vida. Então, é o estudo de seres pequenos, né, de estruturas pequenas, de organismos pequenos. Então, a gente tem a microbiologia como a ciência que estuda os organismos, os micro-organismos, que são seres de tamanhos microscópicos. Esses tamanhos microscópicos é porque a gente não consegue visualizar o olho nu. A gente necessita de um aparelho para promover a visualização, que é chamado de microscópio. O microscópio ele é utilizado para que a gente possa visualizar estruturas nesse tamanho, né, super pequeno, que a gente não consegue visualizar normalmente. E a gente tem o microscópio óptico, que é utilizado em grande escala nos laboratórios, né, nos estudos, os cientistas utilizam bastante. E tem o microscópio eletrônico, que é o microscópio mais potente, onde é possível visualizar vírus, que são estruturas bem pequenininhas, são submicroscópicas, inclusive. Bom, então a microbiologia em si, a gente vai tratar aqui de organismos procarióticos, que a gente vai definir o que é procariótico e eucariótico aqui, e também esses micro-organismos eucarióticos. Quais seriam esses micro-organismos eucarióticos? E também aqueles que são acelulares, aqueles que não possuem célula, que não estão descritos propriamente com um reino específico, que é o caso dos vírus. Então a gente tem desses procarióticos como exemplo principal as bactérias, que a gente vai tratar especificamente das bactérias na próxima aula. Nós temos dos seres eucarióticos os fungos e os protozoários, que estão relacionados com esses seres microscópicos que são eucarióticos. E os vírus, que são acelulares, são aqueles que não possuem células. Então, eles são classificados à parte, né? Já que eles não possuem células, não podem ser caracterizados como organismos nesse sentido. Então, eles também vão ser estudados à parte. Bom, segundo a microbiologia, a gente classifica em dois grupos, né, esses micro-organismos, aqueles que possuem células e aqueles que não possuem células. Nós temos os celulares, os organismos celulares, que são todos aqueles micro-organismos que possuem células, dentre eles as bactérias, os fungos e os protozoários. Eles estão dentro desse conceito de micro-organismos que possuidores de células. E tem os acelulares. O que seria acelular? Os acelulares são aqueles que não possuem célula. Toda vez que vocês encontrarem o prefixo a, o prefixo ana, né, pode significar sem, não, nunca, que é negação. Então, se é acelular, significa sem célula. Anucleado significa sem núcleo, ok? Bom, então nós temos os componentes ali, né, sendo mostrado para vocês, celulares, que são possuidores de células, e aí nós temos o exemplo de bactérias, fungos e protozoários, como eu tinha dito anteriormente. Aqui nos acelulares, né, aqueles que não possuem célula, nós temos os vírus, que é o que a gente vai tratar mais à frente nas próximas aulas. Inclusive, a gente já chegou a falar um pouquinho, né, sobre o coronavírus. Estamos na pandemia do coronavírus. Tem aqui os viroides, que são são estruturas, a gente vai mencionar daqui a pouquinho, que estão relacionados a parasitismo de plantas, né? E os prions, que a gente também vai definir. Bom, para a gente poder entender, né, já que prions e os viroides não são tão mencionados e não são tão conhecidos, a gente tem as definições aqui. Os viroides são pequenas moléculas de RNA. Lembrando que RNA é o ácido ribonucleico, é um dos componentes do material genético. Então, os viroides são pequenas moléculas de RNA circular
que vão parasitar, ou seja, eles estão associados a plantas, né? Vão causar prejuízos a plantas. Não nos interessa. Os prions, eles são mais simples, ou seja, mais menos intenso, menos complexo do que os vírus e também os viroides. Ele tem natureza proteica, ou seja, é composto completamente de proteína que vai ser modificada pelo DNA do hospedeiro que está possuindo esse prions. Ou seja, se a gente fosse determinar, prions é como se fosse uma proteína que foi modificada por o DNA do hospedeiro. E quando uma proteína tem uma certa função e ela é modificada, ela pode apresentar uma função diferenciada e aí causar algum prejuízo ao seu hospedeiro, né? A quem está hospedando aquele prions no momento. Tá? O que a gente vai detalhar aqui de ser acelular é somente os vírus, que é o que nos interessa no momento. Prions e viroides a gente não vai classificar. Bom, primeiramente, para a gente poder compreender como funciona esse processo, a gente tem os seres procarióticos e os seres eucarióticos. Os seres procarióticos, eles possuem células simples, né? São seres mais simples, não possuem núcleo, ou seja, eles são anucleados, tá? E não possuem especializações. Tem o material genético disperso no citoplasma. Não tem o núcleo ali, né? Uma membrana protegendo esse material genético. Esse material genético é livre no citoplasma. Podem possuir parede celular, tá? Já os seres eucarióticos possuem células mais complexas, né? Possuem organelas, e as organelas são as especializações da célula. Cada organela vai desempenhar uma função, como foi falado em anatomia. Enfim, também possui membrana plasmática, possui núcleo individualizado. Essas são as características de uma célula eucariótica, né, de um ser eucariótico. Bom, então já aprendemos, né, já relembramos alguns conceitos sobre célula, diferenciamos aqueles que são procarióticos daqueles que são eucarióticos. Lembrando que nós, humanos, somos eucarióticos, né? As nossas células têm essa característica de ter organelas e o material genético protegido pelo núcleo. Agora, para a gente poder entender como funciona esse processo, existe a classificação dos seres vivos, porque esses seres vivos eles precisam ser classificados de acordo com as características que eles possuem, de acordo com as semelhanças que eles possuem. Então, esses seres vivos, a gente tem inúmeras espécies, a gente tem inúmeros seres vivos existentes, e eles precisam ser agrupados, né, de acordo com as características semelhantes que eles apresentam, seja na sua forma de locomoção, na sua forma de alimentação, na sua forma de respiração, reprodução, enfim. As características que são semelhantes vão formar grupos específicos e quando diferenciar alguma coisa ali, vão aparecendo espécies novas, gêneros novos, é o que possibilita o entendimento dessa classificação dos seres vivos. Atualmente, a gente tem 5 reinos distintos. O reino Monera, que é representado pelas bactérias. O reino protista, ou protoctista, que vocês podem encontrar também com essa nomenclatura, que é representado pelos protozoários. O reino fungi, que é representado pelos fungos. O reino plantae, que é representado pelas plantas, de modo geral, todas as plantinhas que a gente encontra. E o reino animalia, que é representado por todos os animais também que a gente encontra. Para o nosso estudo, a gente vai falar do reino Monera, porque as bactérias são interessantes para a gente poder conhecer quem são essas bactérias. A gente vai mencionar o reino protista, que são os protozoários envolvidos, causadores de doenças. A gente vai falar do reino fungi, né, esses fungos também importantes e causadores de doença. E vamos falar sobre o reino animalia, onde tem os eumintos, que a gente vai falar, que também são causadores de doenças, tá? Alguns eumintos e artrópodes que a gente vai mencionar aqui. Bom, para a gente poder saber a sequência taxonômica, isso daqui costuma cair muito em vestibular, né? A sequência taxonômica. O que seria a taxonomia? É a classificação de seres vivos, a forma como eles aparecem. Seria a identificação dele, como se fosse nome, sobrenome, todas as características dele, desde a ancestralidade, tá? Então, a gente tem
uma palavrinha chamada de reficlofage. Isso daqui é uma sequência, também não existe, é só para ajudar a lembrar a ordem, a sequência correta, tá? Então começa com reino, aqui, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que são as sequências corretas da classificação dos seres vivos, né, da taxonomia. Então a gente sempre começa com reino, daí pode ser Monera, Protista, enfim. Filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Sempre seguindo essa sequência. Por exemplo, nós temos aqui a nossa classificação taxonômica. Ó, o reino, Animalia, filo, Chordata, classe, Mammalia, ordem, Primata, família, Hominidae, gênero, Homo, espécie, Homo sapiens. Tá? Vocês podem encontrar como Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens, que isso daqui é a nomenclatura atual. Tá? Se a gente fosse comparar, né, com o que a gente utiliza normalmente, tá aqui, ó. Pode ser, quando a gente vai escrever uma carta, vai fazer alguma coisa do tipo, a gente precisa fazer as localizações, né, para ter referência. Então a gente tem o continente, país, estado, cidade, bairro, rua e o número da rua. Seria basicamente a classificação da localização que a gente está no momento. Então, essa classificação taxonômica, ela é utilizada em todos os lugares do mundo para que todo mundo saiba exatamente qual é aquela espécie, da onde essa espécie veio. Lá no videozinho do coronavírus que vocês assistiram, estava tratando sobre a família, gênero e a espécie. Como o vírus não tem reino específico, ele não vai apresentar todas essas classificações aí, tá? Mas a gente classifica em relação à família, a gente classifica em relação a gênero, em relação à espécie, com espécies variadas de vírus que a gente tem atualmente, tá? Então, por isso que naquele esqueminha que foi colocado, é possível ver semelhanças, né, características semelhantes dentre eles e aquilo que vai diferenciar esses tipos de seres vivos, no caso. Bom, como funciona essa classificação? Primeiro, ela é universal, tá? Ela é feita de forma universal. E por que isso é feito? Para que todo mundo tenha conhecimento igual sobre essa questão da universalização da espécie, do nome específico daquele micro-organismo. Para que todo mundo saiba, por exemplo, que a sífilis é causada pela bactéria chamada de Treponema pallidum. E para isso, existe uma regra específica para poder desenvolver, né, para poder escrever, para que todo mundo o reconheça. Então, como funciona? A primeira palavra desse nome científico, ela se refere ao gênero do indivíduo. A segunda palavra vai se referir ao epíteto específico, ou seja, a espécie específica. Se eu for voltar aqui, ó, a gente tem a primeira sendo gênero e a segunda sendo o epíteto de espécie. Ou seja, a gente repete o gênero e bota o epíteto de espécie. A espécie em si é esse nome todo. É isso aqui todo que vai ocorrer, tá? Então, o gênero é Homo, a espécie vai ser Homo, repetindo o gênero, e o epíteto dela, que é Sapiens. Então, a espécie vai ser Homo sapiens, ok? A espécie não vai ser só Sapiens, vai ser Homo sapiens. E aí a gente tem uma regra para isso, para escrever, né? Para colocar isso de forma universal. Então, a gente tem a primeira letra, ela precisa ser com letra maiúscula, né? Ela precisa ser escrita com letra maiúscula, no caso, a primeira letra do gênero, tá? Precisa ser com letra maiúscula, e as outras, inclusive a espécie, o epíteto de espécie, precisa ser com letra minúscula. Então, a única, vou voltar aqui para vocês verem, a única que fica em maiúsculo é o gênero, ó, tá representado aqui. O restante, tudo em minúsculo. Essa é a forma correta. Se escrever errado, embora as pessoas saibam, cientificamente falando, vai apresentar erro. Isso é complicado, tá?
Bom, se estiver digitando, e que futuramente vocês vão desenvolver trabalhos em relação a isso, se estiver digitando, vocês precisam colocar em itálico essa informação, tá? Precisa ser em itálico. Então, o nome científico, o agente infeccioso, o agente etiológico de determinada doença, precisa ser escrito em itálico. Se você estiver fazendo à mão, né, se for manuscrito, você precisa grifar, ou seja, precisa ser sublinhado. Então, o gênero e a espécie precisam vir sublinhados, caso esteja fazendo à mão. Então, repetindo, digitando em itálico, manuscrito, sublinhado, né, grifadinho ali. O gênero com letra maiúscula, a inicial maiúscula, o restante tudo minúscula, inclusive o epíteto de espécie. Certo? Bom, o que é a parasitologia, então? A microbiologia a gente falou que está relacionada aos micro-organismos, né, seres de tamanho microscópico e tudo mais. E a parasitologia? A parasitologia, às vezes a gente pode visualizar. A gente consegue visualizar alguns desses parasitas, tá? Em alguns momentos ele pode ter vida microscópica, mas em outros momentos a gente já consegue visualizar a sua evolução. Então, a parasitologia também é um ramo da biologia que vai estudar os organismos que vivem no interior ou exterior de um hospedeiro e a forma como eles se relacionam, tá? Por exemplo, se eles se relacionam de forma saudável, sem causar prejuízo, ou se acomete a vida desse hospedeiro, né? Se causa prejuízo a esse hospedeiro. Então, a gente vai falar sobre os protozoários, né, em relação à parasitologia. A gente vai falar sobre os eumintos, que aí a gente encontra os plateumintos propriamente, e os nemateumintos, que são os vermes causadores de doenças. E vamos falar sobre os artrópodes, que também estão relacionados com a transmissão, né, de algumas doenças. A gente também vai falar sobre insetos, a gente vai falar sobre barbeiros, a gente vai falar sobre, enfim, uma série de coisas, mosquitinhos, uma série de coisas relacionadas a esse processo de envolvimento do reino animal no conceito da parasitologia e da microbiologia. Bom, como essa parte aí foi a introdução, né, para a gente conhecer alguns conceitos relacionados à microbiologia e à parasitologia. Agora, como identificar esses processos? Como ocorre a cadeia de transmissão? Como passa de uma pessoa para outra? Qual é a porta de entrada? Qual é a porta de saída? O que acontece? Então, a gente tem algumas informações aqui. Nós temos as cadeias de transmissão. Peço perdão porque ele está escrito transmissão, mas eu vou corrigir quando for botar no PDF normal para vocês, tá? É cadeia de transmissão e vias de infecções, tá? Bom, vamos lá, da cadeia de transmissão. Nós temos 3 elementos básicos dessa cadeia. O que seria isso? Nós necessitamos de pelo menos esses 3 elementos para que ocorra um processo de transmissão para o desenvolvimento de algumas infecções, de algumas doenças, tá? Então, quais são esses elementos? São esses que estão grifados aqui em negrito. É o hospedeiro, a gente necessita do hospedeiro para que ocorra o processo de transmissão. O agente infeccioso, que basicamente é o causador da doença, e o meio ambiente, que é o local por onde essas infecções vão acontecer, essas transmissões vão acontecer. O hospedeiro, possivelmente, é aquele que vai hospedar, aquele que vai receber o agente infeccioso e, possivelmente, apresentar alguma doença. Porém, esses são os 3 principais. Mas, dependendo da doença, dependendo da transmissão, ocorre a necessidade de um elemento a mais. E aí a gente classifica os vetores. Então, algumas vezes aparecem os vetores na história. Então, nós temos 3 elementos principais com um que pode aparecer de vez em quando. São eles: o hospedeiro, agente infeccioso e o meio ambiente. São os 3 elementos principais. Em alguns casos, dependendo do tipo de doença, dependendo do tipo de transmissão, aparecem os vetores, ok? A gente vai definir agora cada um deles para a gente poder compreender como ocorre esse processo. Primeiro deles, quem é o hospedeiro da história? Por que eles são importantes?
O hospedeiro, ele é o organismo no qual o micro-organismo, né, o agente infeccioso, vai se instalar, podendo causar doenças ou não. Tá? Porque não são todos os micro-organismos que penetram que causam doenças. Às vezes a gente consegue combater ele logo de cara. Então, o hospedeiro é o organismo no qual o micro-organismo, o agente infeccioso, vai penetrar, vai se instalar e pode vir a causar doenças ou não. Tá? Esse hospedeiro ele pode ser dividido em dois tipos: hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é quando a gente encontra o parasita na forma adulta ou na fase reprodutiva ativa, né, onde ocorre a reprodução sexuada, tá? O hospedeiro intermediário é aquele que a gente encontra o parasita na fase larvária ou fase assexuada. E também é aquele que a gente encontra, a definição de é um organismo que é exigido para completar o ciclo de vida do parasita. Ou seja, tem determinados agentes infecciosos que precisam passar por dois hospedeiros. Então ele precisa passar por um para se desenvolver até chegar o definitivo. Então, nesse quesito, ele também é chamado de intermediário. Tá? Então a gente pode ter duas definições: aquele que a gente encontra os parasitas na forma larvária ou assexuada, ou o organismo que é exigido para completar o ciclo de vida do parasita. Bom, isso é o hospedeiro com suas divisões. Agente infeccioso é um ser vivo capaz de reconhecer o seu hospedeiro, nele penetrar, acabar se desenvolvendo e, porventura, mais tarde, né, pode sair à busca de novos hospedeiros. A gente pode encontrar outras nomenclaturas, tá? Agente patogênico, que são, se refere à patologia, né, causadores de doenças, e agentes etiológicos. Vocês podem encontrar muito essa nomenclatura também. Bom, vetor. Vetor é o organismo que serve de veículo de transporte para a transmissão do agente infeccioso, né, de algum causador de doença. Então, como funciona? É como se os vetores... Vou dar um exemplo da dengue, por exemplo. A dengue é causada pelo vírus. Porém, quem transporta esse vírus é o mosquito, o Aedes aegypti. O mosquito, esse Aedes aegypti, é o vetor, porque nele não acontece nada, não tem reprodução, nada dentro dele. Então ele é apenas o vetor. Nós, quando acometidos pela dengue, somos o hospedeiro. Quem é o agente infeccioso da história? O agente infeccioso é o causador da doença, é o micro-organismo, que no caso da dengue é o vírus. Ok? E temos, aqui não tá, eu peço perdão, que eu também vou acrescentar essa informação no slide, o meio ambiente. O meio ambiente é o local onde ocorre essas transmissões. Tá? Então pode ser o quê? Pode ser um alimento, pode ser o ar, pode ser a água, tudo isso, o solo, tudo isso está relacionado com o ambiente. Então é onde ocorre o processo dessa dinâmica de transmissão. Né? Então nós temos, só para relembrar, nós temos o hospedeiro, o agente infeccioso e o meio ambiente. Em alguns casos, em algumas doenças específicas, nós temos os vetores na história. Ok? A definição de meio ambiente eu vou colocar depois para enviar para vocês. Bom, aí nós temos algumas classificações, né? Lá na parasitologia, naqueles micro-organismos que atuam parasitando hospedeiros, né, outros organismos, a gente tem uma classificação. E aí a gente classifica da seguinte maneira. A gente tem alguns critérios relacionados, são 3, né, critérios que a gente relaciona. São quanto ao número de hospedeiros, se esse parasita ele vai necessitar de um ou mais hospedeiros. Então a gente classifica em monoxeno e heteroxeno. Monoxeno é quando os parasitas realizam o seu ciclo evolutivo, ou seja, ele necessita apenas de um hospedeiro, não precisa de mais que isso. Um exemplo é a lombriga, né, a ascaridíase, a doença ascaridíase. A lombriga em si, o Ascaris lumbricoide, ele necessita de apenas um hospedeiro, não precisa
passar por vários hospedeiros. Só umzinho para ele já é o suficiente para ele se desenvolver, reproduzir e tudo mais. Já o heteroxeno são parasitas que só completam seu ciclo de vida passando por pelo menos 2 hospedeiros. E aí a gente tem alguns exemplos como a esquistossomose. Na esquistossomose ocorre o processo, né, o Schistosoma mansoni, que é o que causa a esquistossomose. Ele precisa passar primeiro por um caramujo para ocorrer o processo de evolução dele para depois penetrar no homem. Então o caramujo vai ser o hospedeiro intermediário e o homem vai ser o hospedeiro definitivo nesse caso, tá? Aqui o tripanossoma, que é o Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas. Ele precisa primeiro passar pelo barbeiro para depois chegar ao homem. Então, está necessitando de 2 hospedeiros aí para poder ocorrer o ciclo evolutivo dele. Nesse caso, a gente classifica como heteroxeno, ok? Mono em relação a 1, monoxeno em relação a 1, heteroxeno pelo menos 2. Bom, a segunda forma de classificação é quanto à localização dos hospedeiros. É a localização desse parasita no corpo do hospedeiro. Então, ele pode ser endoparasito, quando ele está dentro, né, do hospedeiro, quando ele vive internamente nesse hospedeiro, né, ele penetra nesse hospedeiro. E exemplos aí, a gente pode citar novamente a lombriga, as solitárias, né, a teníase, enfim, as doenças, as verminoses que precisam estar dentro do hospedeiro. E o ectoparasito é aquele que não necessita penetrar no hospedeiro, eles vivem externamente, que é o caso de alguns artrópodes, né, como ácaros, por exemplo, que não precisam penetrar. Tem os carrapatos, as pulgas, os piolhos, eles ficam do lado de fora, eles ficam parasitando, sugando o sangue para poder se alimentar e com isso acabam gerando o processo de parasitismo. O terceiro e o último critério de classificação é quanto ao número de células, né? A gente classifica em unicelular e pluricelular. Quando o parasita unicelular se instala no seu hospedeiro, a gente diz que é uma infecção, né? Quando tem apenas uma célula. Se o parasita é pluricelular, a gente diz que ocorre a infestação, quando tem muito ali, está infestado, não apenas uma infecção, mas uma infestação. Bom, em relação à dinâmica dessas transmissões, né? A gente já falou sobre a cadeia de transmissão, agora da dinâmica de transmissão. Isso pode ocorrer de forma direta ou indireta. A forma direta, de pessoa para pessoa, ocorre quando há o contato, né, quando o micro-organismo, né, esse agente infeccioso, sai do corpo de um hospedeiro que está infectado, que está parasitado, e passa diretamente para outro hospedeiro. E isso pode ser por de via fecal-oral, ou seja, sair pelas fezes e acabar ocorrendo a contaminação pela boca posteriormente, através de alimentação, com esses alimentos que foram contaminados no solo ou até mesmo na água. Gotículas, né, de forma próxima, que é o que está acontecendo com o coronavírus, né, Covid-19, ocorre muito o processo de contaminação, de transmissão pelas gotículas. De forma respiratória, né, a gente inalando alguma coisa. E de forma sexual, também é de forma direta. Bom, transmissão indireta com presença de hospedeiros intermediários ou de vetores. Ocorre quando esse agente infeccioso passa de um hospedeiro, que é o intermediário. Primeiro, ele necessita obrigatoriamente passar pelo hospedeiro para alcançar um outro hospedeiro, que é o definitivo, que é o exemplo que eu dei para vocês da esquistossomose. Primeiro, ele precisa passar pelo caramujo para depois atingir o homem, porque não dá para fazer o processo direto para o homem, porque precisa do momento de evolução. Aí isso é uma transmissão indireta, tá? Porque não tem como atingir diretamente ao homem. E tem também através de vetores, que é o caso que eu expliquei para vocês sobre a utilização de um mosquito, por exemplo, que precisa picar,
né, precisa transportar apenas o agente infeccioso para que ocorra o processo completo do contágio, da contaminação. Então, isso é através de vetor, também é uma forma indireta. Tem a transmissão indireta com presença do meio ambiente, que é quando esse meio ambiente ele pode estar infectado por alguma coisa. Então, aí ocorre do hospedeiro estar contaminado e ele liberou esse agente infeccioso numa forma mais resistente, mais específica, que a gente chama de esporos, é uma forma que resiste às condições externas, e aí pode contaminar, por exemplo, a água, o solo, os alimentos, pode contaminar objetos, e aí até chegar a um novo hospedeiro. Essa forma indireta com presença do meio ambiente também está relacionada com o Covid-19. Tá? Porque a gente está utilizando de meio indireto, um meio ambiente, para poder ocorrer o processo de transmissão. Que ocorre, por exemplo, se alguém está contaminado com a Covid-19, tossir na mão e pegar um celular, pegar um controle remoto. Aquele vírus que foi para a mão da pessoa vai para o controle. Se porventura alguém foi encostar naquele controle remoto, o vírus vai passar do controle para a mão. E essa pessoa pode vir a coçar os olhos, botar a mão na boca, enfim, ela vai estar passível de contaminação, né? Esse contágio pode vir a acontecer. Então, isso acontece com vários micro-organismos, não só os vírus, como eu citei, mas acontece muito com bactérias, que elas adquirem uma forma de resistência através de esporos. Acontece com alguns cistos de protozoários, eles também adquirem esporos para serem resistentes. Acontecem com alguns fungos que também formam esporos para ocorrer o processo de contaminação e isso vai pelo ar. Então, essa forma de contágio pode vir a acontecer. Aí a gente chama de transmissão indireta com o auxílio, com a presença do meio ambiente. Existe também a transmissão vertical e a transmissão horizontal. A transmissão vertical, ela está relacionada àquilo que passando diretamente dos pais para os filhos, para os seus descendentes. Então, isso pode ocorrer através da placenta, do espermatozoide, do óvulo, do sangue no momento do parto, que são as doenças congênitas, por exemplo, ou até mesmo do leite materno, no momento da amamentação. A transmissão horizontal é aquela que a gente acabou de definir anteriormente. Ela pode ocorrer de indivíduo para indivíduo, de forma direta, ou através do meio ambiente, né? De água, alimento. Pode ocorrer através de vetores, né? Transmissão indireta com presença de vetores, enfim. Transmissão vertical é que acontece de pai para filhos, de forma direta, e a transmissão horizontal, ela pode ser de forma direta ou indireta. Para que isso ocorra, né, para que essa dinâmica de transmissão ocorra, existem portas de entrada e portas de saída. As portas de entrada, elas são definidas como aquilo que é possível a penetração do agente infeccioso no nosso corpo. Por exemplo, boca, a gente pode fazer com que esse micro-organismo penetre na gente, através de uma alimentação, através de um contato direto de alguma coisa que a gente leva à boca, né, botar a mão na boca, por exemplo, o beijo, enfim, isso é um processo de via de contaminação pela boca. Nariz e boca, em relação à via respiratória, porque a gente pode respirar tanto pelo nariz quanto pela boca. Então também é uma forma de entrada, né? Uma porta de entrada para essas contaminações. Então a gente pode inalar algumas substâncias que tenham contaminação, o ar pode estar contaminado com esses micro-organismos e a gente acabar recebendo isso. Podem ser também a porta de entrada com pele e mucosa, né, através de picadas de insetos, como já foi falado anteriormente, o mosquitinho pica, perfurou a pele e isso pode causar algum processo de contaminação. Arranhões pode acontecer. E também tem vagina e uretra, que seria a via urogenital. Através de relações sexuais, né, do sêmen propriamente, pode ocorrer a penetração desses micro-organismos, né, que a gente chama das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis.
Bom, as portas de saídas, elas são praticamente as mesmas. É quando o indivíduo está contaminado e sai desse hospedeiro através de uma saída, né? Então, as portas de saída mais comuns são ânus e boca, que é da via digestiva, pode sair pela boca através das gotículas, né, através da tosse, e pelo ânus pode ocorrer através das fezes, esse processo de liberação, né? A saliva tem muito micro-organismo. Bom, nas vias respiratórias, nariz e boca, aí a gente cita novamente espirros, a gente cita tosse, que pode sair esses micro-organismos por aí. Mais uma vez lembrando, Covid-19 engloba bastante isso daqui. Também pode sair pela pele e mucosa, né? Pela pele pode ser pelo contato direto da pele que está infectada, né? Às vezes as erupções de herpes estourou, pode ocorrer o contágio por conta de aproximação, né, de pele com pele, enfim, alguém colocou a mão numa ferida e ali depois botou na boca, ou enfim, esqueceu de higienizar as mãos e coçou os olhos, isso pode ocorrer a contaminação. Então a porta de saída também é a pele. E também tem a vagina e a uretra, assim como é uma porta de entrada, também é uma porta de saída através das relações sexuais. E aí, mais uma vez, menciono das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tanto porta de entrada quanto porta de saída. Bom, outra coisa que pode acontecer contaminação, né? Outra via de contaminação seria o leite materno, que é muito comum acontecer contaminação da mãe portadora de algum tipo de infecção, de alguma doença que ela está no momento. Ela pode passar aquilo para o filho através do leite materno, e o sangue através de compartilhamento de seringas, através de perfuração de agulha, né? Porventura vai fazer uma tatuagem, o material não está descartado. Dentro do próprio hospital, vocês vão fazer punção, puncionou lá uma pessoa, não descartou, deixou a agulha lá, na hora de pegar, se perfurou. Então pode acontecer esse tipo de contaminação pelo sangue. E aí a gente está relacionando pela penetração na pele da pessoa como uma porta de entrada ali. Algumas definições sobre o que pode acontecer com os micro-organismos, tá? A gente tem umas nomenclaturas aqui, umas definições, que são muito usuais quando a gente fala sobre algumas doenças. Por exemplo, estado de latência. O que seria estado de latência? Tem algumas doenças que elas apresentam estado de latência. É a espera de uma oportunidade desse micro-organismo, né, com uma baixa resistência do hospedeiro. Ele espera que o hospedeiro não esteja ativo na sua imunidade, né, esteja com a imunidade baixa, que ele mesmo, né, esse agente infeccioso, torne-se ativo. Ou seja, ele espera uma baixa resistência do hospedeiro para se tornar ativo e começar a causar os primeiros sintomas. Período de incubação é o período que ocorre desde a penetração do agente infeccioso até o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas de determinada doença. Então vamos supor, alguém se contaminou hoje, passou uns 20 dias, a pessoa começou a apresentar o primeiro sintoma. O período de incubação dessa determinada doença varia de hoje até quando ela começou a apresentar os sintomas, que seria, no caso, 20 dias. Janela imunológica é o período que o organismo vai levar desde o momento que ele foi contaminado até produzir anticorpos, até produzir defesa que possa ser detectada em exame de sangue. Que é isso que vai determinar se a pessoa está doente ou não, que é o tempo da janela imunológica. Tá? Por exemplo, alguém foi contaminado hoje, e aí ela ficou com medo e precisa fazer um exame para ver se ela está doente. Precisa esperar o tempo da janela imunológica para o organismo produzir defesa, porque se ela fizer hoje, no caso da AIDS, o vírus da AIDS, ele necessita de um certo tempo, pelo menos 90 dias, para poder ocorrer o processo de criação de anticorpos. Então, se a pessoa se contaminou hoje, não adianta ir amanhã fazer exame que o resultado vai dar negativo, porque não vai ter produzido. O nosso organismo não produz com rapidez assim uma defesa. Primeiro que ocorre um processo de identificação, depois que ocorre a identificação, precisa criar
a proteína específica para combater aquilo, que é o anticorpo. Então, isso demanda tempo, de acordo com a doença. Cada doença vai apresentar um período de janela imunológica diferente. Para a gente poder encerrar, vamos falar sobre microbiota. A microbiota é um conjunto de micro-organismos que vão se encontrar associados a alguns tecidos ou órgãos de animais ou plantas e tudo mais. No nosso caso, vai estar associado ao nosso corpo, seja tecidos ou órgãos. A gente encontra vários micro-organismos associados que vivem com a gente de forma benéfica, sem causar prejuízo, tá? O que a microbiota faz? De uma certa forma, ela tem uma função de proteção. Ela vai proteger a gente contra invasões, contra outros tipos de micro-organismos que porventura possam causar problemas na gente, tá? Vamos supor o seguinte: em sala de aula, vamos imaginar a sala de aula, todas as carteiras ocupadas. Se tiver 2 ou 3 vagas e a gente deixar outras pessoas entrarem de outras turmas, aquelas pessoas vão conseguir, vão sentar. Mas a grande maioria vai ser de origem daquela turma principal. Aí a gente coloca o exemplo de bactérias. Se todas aquelas bactérias boazinhas estiverem, de micro-organismos, tá? Estiverem sentados nas carteiras, a gente tem o nosso time formado ali. Se entrarem outros, nós estamos com um número maior. Então a gente consegue se adequar ali, não vai ter um desequilíbrio. Então a microbiota é super importante para a proteção do nosso corpo, tá? Ajuda contra a defesa, ajuda na defesa contra outras infecções. E a gente tem, né, a gente começa a ter o nosso primeiro contato a partir do que a gente nasce. Porque o recém-nascido, ele nasce completamente sem imunidade. O primeiro contato que ele tem é quando a mãe expulsa o bebê, principalmente por parto normal. Que quando o bebezinho passa pela região, pelo canal vaginal, ali ele pega a informação que vai ser utilizada como microbiota para ele. Então é importante. Tanto que não é recomendado dar banho logo no bebê que nasceu. Ele fica um pouquinho e o banho vem depois. Que é para ele começar a se proteger. Ter uma defesa ali para ele, para evitar a contaminação que tem no ambiente propriamente, tá? Bom, estima-se que os números de micro-organismos, né, os números de bactérias, chegam a ser bem maiores do que os números de células que nós temos no nosso corpo, tá? Isso é porque promove a defesa mesmo. E lembrando que as bactérias, os micro-organismos, são microscópicos, é bem pequenininho. Bom, aí a gente tem uma classificação de microbiota. Tem a microbiota residente e a microbiota transitória. A microbiota residente, ela coloniza camadas mais profundas da epiderme. Elas são mais resistentes às técnicas de higienização. Então, quando a gente faz a higienização das mãos, por exemplo, a gente ainda mantém a microbiota residente ali. A gente está retirando a transitória, aquela que não serve muito bem para a gente. Ela é composta por bactérias normalmente presentes na superfície da nossa pele, né, na superfície cutânea. A microbiota transitória colonizam camadas mais superficiais da epiderme, então está mais para fora mesmo. São removíveis pelas técnicas de higienização, técnicas simples. A higienização das mãos com água e sabão, a gente consegue remover a microbiota transitória. Por isso que é super importante a higienização das mãos para evitar a transmissão cruzada dentro dos hospitais, tá? Porque isso é um dos motivos de contaminação que acontece, de contágio que acontece dentro dos hospitais. É a não utilização, a não higienização de forma técnica específica, a não higienização das mãos, que vai promover o processo de contaminação entre um paciente e outro. Então, é fundamental. Elas são adquiridas durante o cuidado com os pacientes e estão relacionadas também com as infecções hospitalares que costumam acontecer. Por isso que é perigoso. Inclusive, se não realizar a higienização das mãos antes do procedimento e após o procedimento, mesmo estando com luva, pode ocorrer o processo de contaminação de um paciente para outro ou do paciente para você mesmo. A higienização das mãos é a maneira mais eficaz de minimizar o risco de contaminação em ambiente hospitalar. E até mesmo, no nosso caso atualmente, até mesmo em casa. Então a gente precisa higienizar as mãos constantemente. Bom, coloquei aqui para vocês onde a gente encontra algumas bactérias, tá? Alguns micro-organismos que compõem a microbiota. A gente chegou até a mencionar alguns. No estômago, a gente encontra algumas bactérias, tá?
como por exemplo lactobacilos. A gente encontra aquela bendita, dependendo do caso, Helicobacter pylori, H. pylori, que pode vir a causar gastrite e úlcera. A gente chegou a comentar sobre ela quando falou de anatomia. Então, ela não faz parte da nossa microbiota propriamente, mas ela pode agir ali causando danos específicos no nosso estômago. E nós temos ali associados algumas outras bactérias para poder nos proteger. Bom, no intestino delgado, a gente também tem alguns componentes, tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso, que ajudam na formação da flora intestinal, a famosa flora intestinal. Aquela que muito falada quando se toma iogurte para regular o intestino, fazer o intestino funcionar direitinho, é relacionada a essa flora intestinal, a nossa microbiota. Então é super importante a gente manter. Quando ocorre uma desregulação da flora intestinal, né, dessa microbiota intestinal, o intestino fica desregulado, porque elas indiretamente ajudam no processo também da absorção de nutrientes, digestão, elas também estão associadas a isso. Então, o volume fecal pode ser diferente, de acordo com a deficiência dessa microbiota. A gente pode ter prejuízo em relação à absorção de alguns compostos, então a microbiota é essencial. A gente encontra também microbiota na pele, tá? Que vai proteger contra essas infecções que vem de fora, principalmente da transitória, que está constantemente, porque a pele é a parte de fora que a gente mais tem contato com tudo. A gente tem na boca, a gente tem no nariz, a gente tem em várias partes do nosso corpo, a gente encontra microbiota. Aqui coloquei para vocês algumas coisas que interferem a nossa microbiota. A alimentação pode modificar, pode causar uma alteração na nossa microbiota. Antibióticos excessivos pode vir a fazer com que a gente mate não só a bactéria causadora de algum problema, mas também as bactérias que compõem a nossa microbiota. Por isso que o uso indiscriminado de antibiótico é perigoso, inclusive de fazer as bactérias ficarem resistentes. A gente tem o fumo, que pode influenciar nessa microbiota. Estresse excessivo, lembrando que eu já mencionei para vocês que estresse é o mal do século ou do milênio, e isso pode desregular o organismo, prejudicar a nossa homeostasia, consequentemente altera a microbiota. A poluição, sedentarismo, álcool excessivo, isso tudo pode ocorrer, gerar o processo de alteração na microbiota, tá? E pode ser prejudicial para a gente, inclusive com o surgimento de doenças. Uma doença que é causada por isso é chamada de piodermite. A piodermite é uma afecção que essas bactérias que estão no nosso corpo, por falta de higienização ou alguma coisa do tipo, elas começam a se proliferar e causam problemas, elas atacam o nosso corpo, aí causam feridas no corpo. É chamada piodermite. Bom, tem os exercícios aqui para vocês irem fazendo aos pouquinhos, tá? Bem pequenininho. E espero que vocês tenham entendido o conceito. Peço perdão, tá? Porque eu tô fazendo meio corrido para não ficar muito longo. Se ficou alguma coisa não entendida, no grupo a gente tira as dúvidas, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.